Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã de hoje, dia 27 de setembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está acima dos 65 mil dólares, é isso mesmo, o Bitcoin está com uma alta de 2% nas últimas 24 horas e nesse momento cada unidade está cotada em 65.600 dólares americanos. Alta semelhante à do Ethereum, segundo maior criptoativo do mercado, que nesse momento está na casa dos 2.660 dólares. Na última semana, o Bitcoin e as principais criptomoedas têm visto uma recuperação de preço, têm ensaiado uma recuperação e quem sabe vai ser o início de um novo ciclo de alta. Vale ressaltar que, como curiosidade, o dia de hoje vai ser o dia de soltura do CZ. Antigo CEO e o fundador da Binance vai ser solto dos seus 4 meses de prisão no dia de hoje. Muita gente, inclusive, estava brincando que o mercado só tem alta quando o CZ está solto, então quem sabe isso realmente não vai acontecer agora. Indo agora dar uma olhada nos ETFs do mercado americano, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram um dia muito positivo no dia de ontem. Foram mais de 5.400 unidades de BTC de fluxo positivo. Para vocês terem uma ideia, a gente teve 3 ETFs com mais de 1.000 Bitcoins de entrada. O da ARK21 Shares, que teve uma entrada de 1.743 Bitcoins, o da BlackRock com uma entrada de 1.433 Bitcoins e o da Fidelity com uma entrada de 1.136 Bitcoins. Então, somando os positivos, descontando os negativos, a gente teve aí mais de 5.400 unidades de BTC que foram drenadas pelos ETFs de Bitcoin Spot. A título de comparação, diariamente são minerados 450 novos Bitcoins. Então, só no dia de ontem, só o produto de investimento ETF drenou mais de 10 dias de mineração. Isso é muita coisa, isso é uma pressão compradora bastante significativa para qualquer mercado que seja. Mas se no caso dos ETFs do Bitcoin Spot a gente teve um dia positivo, não podemos dizer o mesmo dos ETFs de Ether Spot. Pouco é verdade, mas o dia de ontem foi negativo. A gente teve um saldo negativo de 38 unidades de ETH, que em dólar americano dá aproximadamente 100 mil dólares. Sem sombra de dúvida, o grande ETF culpado por isso foi o da Grayscale, que teve uma saída de 14 mil unidades de ETH. Outros tiveram entradas bastante significativas, como por exemplo o da BlackRock, que tiveram mais de 6 mil bitcoins de entrada. A gente teve o da Bitwise com quase 400, da VanEck com quase 400, mas de qualquer forma esses saldos positivos somados não foram suficientes para abater 100% da saída da Grayscale. Se você não sabe, a Grayscale ele era um trust, ou seja, ele era um fundo não negociado em bolsa que foi convertido em ETF. Então ele já nasceu grande, ele já nasceu com muito Ether sob gestão. Para vocês terem uma ideia, era aproximadamente 9 bilhões de dólares de Ether sob gestão. Só que eles não reduziram a taxa de administração deles. Então o que a gente vê é diariamente um fluxo de saída desse ETF. E se eles começaram com 9 bilhões sob gestão, a gente já consegue ver desde o primeiro dia de negociação, desde o dia 23 de julho, uma saída de aproximadamente 3 bilhões de dólares. Dando continuidade ao Giro Bitcoin de hoje, continuando nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, continuará a buscar mudanças na definição de exchange e sistemas alternativos de negociação. Quem disse isso foi o presidente, foi o chairman da SEC, o Gary Gensler, aos participantes da Conferência de Mercado de Títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que foi realizado no dia de ontem. Gensler estava falando sobre questões que afetam a eficiência e a resiliência do mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Mas a proposta foi amplamente criticada no espaço dos ativos digitais. Vale ressaltar que essa mudança que o Gary Gensler está querendo promover justamente na questão de exchange, no conceito de exchange, nessa definição, pode impactar muito as corretoras do mercado cripto, mas não só também as corretoras tradicionais, como também pode afetar muito o DeFi. Inclusive, alguns políticos dos Estados Unidos que são pró-cripto já começaram a se posicionar contra essa possibilidade de modificação. Vale ressaltar que a continuidade do Gary Gensler nesse cargo está diretamente relacionada à eleição para presidente dos Estados Unidos. Se a Kamala Harris, que é a candidata do Partido Democrata, for eleito, muito provavelmente o Gary Gensler vai continuar na presidência da SEC. Mas se o Trump, que é o candidato do Partido Republicano, conseguir uma eleição, uma reeleição, um segundo mandato para ele, muito dificilmente o Gary vai continuar e muito provavelmente ele vai resignar, ele vai renunciar antes mesmo do seu mandato terminar, antes mesmo do mandato do Trump de fato iniciar, provavelmente o Gary Gensler já vai pedir para sair. E nesse momento, de acordo com a casa de apostas Polymarket, o Trump tem 49% de eleição, enquanto a Kamala Harris tem cerca de 50%. 1% restante são para apocalipses, né? Outros candidatos, nenhum dos dois, alguém vai morrer.
Mas, de qualquer forma, a gente pode ver que a eleição está bastante empatada, pelo menos de acordo com as casas de aposta, e pelo visto vai ser definida no último momento. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a gente vai falar sobre o token do Hamster Combat, o jogo viral Tap to Earn baseado no Telegram, Hamster Combat, finalizou o seu airdrop no dia de ontem, que nem a gente já tinha chegado a comentar, inclusive, no episódio de ontem do Giro Bitcoin, e agora a gente já começa a ter uma noção melhor do que está acontecendo no mercado. Nesse instante, no momento de gravação, manhã do dia 27 de setembro de 2024, o Hamster Combat já está em queda de cerca de 24% do seu preço, com cada token cotado em 0,006668 dólares. Sem sombra de dúvida, a maior parte das pessoas que ficou farmando, que ficou fazendo esse airdrop ao longo desse tempo, vai vender assim que receber, até pela falta de expectativa futura sobre o jogo de uma forma geral. Mas vale ressaltar também que isso não é uma característica exclusiva do Hamster Combat. A maior parte dos airdrops que estão acontecendo esse ano tem tido exatamente esse comportamento. Assim que acontece o airdrop, assim que as pessoas conseguem recuperar, assim que as pessoas conseguem pegar as suas moedas, os seus tokens, a gente vê uma grande queda no seu preço. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!